E o Tarouba Cidade está de volta. O Dia da Empregada Doméstica é comemorado anualmente em 27 de abril. A data surgiu na Itália em homenagem a Santa Zita, considerada padroeira das empregadas domésticas. Aqui no Brasil, a Lei número 5.859 de 1978 regulamenta a profissão. No entanto, muitos profissionais da área ainda enfrentam condições inadequadas de trabalho. E ainda mais agora, como que ficam os direitos nessa época de pandemia? Para falar desta questão, eu estou ao vivo aqui em nossos estúdios com a advogada Thaís Corneta. Você já pode enviar sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 3315-1313. Thaís, bom dia, um prazer recebê-la aqui. Em primeiro lugar, como que a gente consegue classificar a empregada doméstica? Quem está amparada pela lei? Diarista, faxineira, também está amparada ou não? Bom dia. Bom dia, Sara. Depende. Depende se essa pessoa cumpre os requisitos que foram dispostos em lei. Tá. Quais são esses requisitos? Basicamente, o trabalho deve ser exercido com subordinação, onerosidade, pessoalidade, não eventualidade. Mas o que significam esses critérios? Exatamente. Então, né? Subordinação, eu vou ter que receber ordens diretas de uma pessoa. Ok. Não, onerosidade, o pagamento deve ser feito pela prestação de serviço. Não eventualidade é um dos pontos que mais trazem dúvidas para as empregadas domésticas. O que significa a não eventualidade? É você trabalhar no mínimo mais de 2 vezes na semana para aquele empregador. Então, se eu presto serviço uma vez por semana só, diarista. Mais de 2 vezes na semana, empregada doméstica. 2 já caracteriza? Mais de 2 vezes. 2 vezes, ainda diarista. É diarista. Mais de 2 vezes, empregada doméstica. O empregado doméstico não necessariamente vai ser só a secretária do lar. Pode ser o jardineiro, pode ser o piscineiro, desde que ele preencha esses requisitos. Um detalhe bem importante. A pessoa para quem eu presto serviços não deve exercer essa atividade com fins lucrativos. Ou seja, eu tenho uma empresa que contrata a determinada pessoa para exercer diárias na casa da população, mais de 3 vezes por semana. No caso, essa pessoa vai ser regida pela CLT e não pela lei da empregada doméstica. Então, tem essa diferenciação. Tá. Nessa época de coronavírus, esse tempo de quarentena, muitas acabaram tendo suspensão do contrato de serviço, até porque às vezes tem idoso dentro da casa, ou até mesmo a própria empregada doméstica tem. Como é que funciona em relação a isso? Elas têm a suspensão do contrato de serviço como uma CLT normal? Elas têm direito ao auxílio emergencial? 2 foram as medidas provisórias lançadas nos meses de março e abril que se enquadram também em empregada doméstica. Tá? A suspensão do contrato de trabalho e até a redução da jornada de trabalho foram definidas pela medida provisória 936 e se enquadram também as empregadas domésticas. Tá. Então, se você é empregada doméstica e o seu empregador suspendeu as suas atividades, você vai ter sim direito à remuneração que vai ser paga, no caso, pela União e não pelo empregador. Não pelo empregador. Isso, eu posso ficar afastada das minhas atividades por até 60 dias. Tá? Esses 60 dias, ele pode ser dividido em 2 períodos. Não necessariamente vão ser os 60 dias diretos. Corridos, tá? A medida provisória 936 também traz a redução da jornada de trabalho, que também é usual, tá? Essa redução, se for por acordo individual entre o empregador e o funcionário, ela tem que ser em percentuais específicos. Então, tem que ser de 25%, 50% ou 70% da redução, tá? E, consequentemente, o salário também. Aí que está a parte boa. Por quê? Vai ocorrer a redução da jornada de trabalho, o empregador vai pagar o salário reduzido e a União paga outra parte do salário. Então, dando um exemplo para facilitar. Se eu sou empregado e o meu empregador fez a redução da jornada de trabalho com acordo individual formulado entre as partes, esse acordo individual ele deve ser encaminhado pelo empregador para o Ministério da Economia, dever dele e não do funcionário. Tá? Redução de 50%. O empregador vai pagar os 50% pelas horas trabalhadas e os outros 50% eu vou receber de acordo com o que eu receberia se eu fosse receber um seguro-desemprego. Então, hoje, o seguro-desemprego da empregada doméstica, que também é outro ponto importante, ele é no valor de um salário mínimo, sempre, independente se eu ganho mais que isso ou não. Então, R$ 1.045, eu vou receber aí 50% desse montante. Bom, você falou agora do auxílio emergencial dos R$ 600, mas
existe também, queria que você explicasse um pouquinho para mim, a concessão do benefício de prestação continuada, conhecido como BPC. O que é o BPC? Como é que funciona? O BPC é um benefício de prestação continuada destinado a idosos ou a portadores de deficiências incapacitantes de longo período. Então, tem uma deficiência atestada por meio de laudo médico que vai durar por um período superior a 2 anos, eu já me enquadraria no primeiro critério, que é o de deficiente. Tá. Além de eu ser deficiente, eu tenho que cumprir um quesito definido em lei, que seria a miserabilidade. Quem é considerado miserável nesse critério de miserabilidade? A pessoa que a renda per capita familiar é de até 1/4 do salário mínimo. Tá? Então, se eventualmente eu resido com 4 pessoas, só uma pessoa da minha família trabalha e recebe um salário mínimo, eu tenho direito a receber, por meio do benefício assistencial, um salário mínimo mensal. Tá? O benefício de prestação continuada não é algo novo, tá? Ele já é definido em lei, né? Já é concedido pela Previdência Social. Mas o que muda com a Lei 13.992, que foi instituída? A partir dessa lei, o benefício de prestação continuada, ou até mesmo a aposentadoria que é recebida por idosos ou por pessoas deficientes, não entram para o cômputo do cálculo dessa renda mensal que eu comentei com você. Então, se eventualmente o idoso, reside um casal de idoso, que é bem comum, ou então um idoso e um deficiente, e o idoso recebe benefício de prestação continuada, anteriormente esse deficiente não teria direito a receber também, direto pelo INSS. Ele teria que recorrer ao judiciário e isso demoraria muito tempo. Agora ele vai conseguir diretamente, solicitando administrativamente ou por meio de um advogado, a concessão desse benefício bem mais rápido. Quem preenche todos os requisitos, já fez a solicitação, mas foi cancelado, pode fazer novamente? Pode, deve fazer novamente. Ele pode fazer pelo sistema do meu INSS, direto pela plataforma disponibilizada, ou por meio de um advogado de confiança. Isso é importante, mas tem que ter vínculo com o INSS, tem que ser contribuinte. Não tem que ser contribuinte. Não, o BPC ele é um benefício assistencial. A pessoa ela não precisa ter tido nenhuma contribuição. É bom você perguntar isso, porque é algo que causa muita dúvida na população. Eu realmente já tinha essa dúvida, se tinha que ser contribuinte ou não. Sim, é muito comum. Tem muito idoso, de repente trabalhou 5, 10 anos com carteira registrada, ou seja, não atinge os 15 anos mínimo da legislação, né? E ele acaba tentando dar entrada para uma aposentadoria por idade e não consegue e fica sem receber o benefício. Tá. Só que ele tem direito ao benefício assistencial, que ele recebe, é diferente da aposentadoria, tá? Diferente porque, apesar de você receber mensalmente o valor de um salário mínimo, você não tem direito a 13º, e se há o falecimento desse beneficiário, o cônjuge dele não recebe pensão por morte. Basicamente, são essas as diferenças. Mas, para a pessoa, um salário mínimo mensal já ajuda faz bastante. Muita diferença. A gente tem uma pergunta no WhatsApp que você pode enviar pelo 3315-1313. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver? É a Helena Silva. Esse benefício eu já recebo, mas eu posso solicitar também para o meu esposo? A situação complicou, imagino, né? Acho que ela deve estar falando do BPC, né? Sim, ela vai poder solicitar desde que o esposo dela também cumpra os requisitos definidos em lei. Então, se o esposo dela tem mais de 65 anos ou é portador de deficiência que o incapacite por um período superior a 2 anos, os dois vão ter direito. Acho importante a gente trazer esses assuntos nesse momento. A gente começou falando sobre empregada doméstica, sobre direitos, auxílio emergencial, chegamos até o BPC, por quê? A gente está passando um momento que todo mundo precisa de ajuda. Então, se existem já esses recursos, esses auxílios que a União nos garante, né, que o governo nos garante, por que não correr atrás? Então, eu posso, de repente, quem não tem condições, falar assim, nossa, não tenho nem acesso a um advogado, pode fazer isso sozinho? Pode, ele pode fazer isso sozinho pela plataforma do meu INSS. Então, é só ele digitar na internet mesmo o meu INSS, ele vai fazer um cadastro na plataforma e dentro dessa plataforma ele vai juntar a documentação que é requerida. Geralmente RG, CPF, comprovante de residência e principalmente comprovante de renda. Doutora Thaís, foi um prazer recebê-la. Obrigada, Thaís Corneta, advogada. Acho que é importante. Se você tiver mais dúvidas, você continua mandando para a gente no 3315-1313 e você volta mais vezes para poder tirar essas dúvidas da gente, tá bom? Sim. Muito obrigada, Thaís. Convite. Foi um prazer recebê-la. Várias medidas de apoio ao setor produtivo têm sido anunciadas. Porém, onde buscar informações e como usufruir se a situação apertou para todo mundo e você não sabe o que fazer? A planejadora financeira Juliana Cita explica para a gente.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Juliana Cita, planejadora financeira pessoal, e hoje eu vim dar uma dica para vocês de onde encontrar informações sobre as medidas que estão sendo tomadas de apoio ao setor produtivo. Então existe um site que é o gov.br/vamosvencer, onde você encontra todas as medidas detalhadas e organizadas por perfil. Então, você vai acessar de acordo com o seu perfil comércio, indústria ou prestadores de serviço e encontrar tudo que pode ser feito relacionado ao teu negócio, tá? Então lá vão ter informações sobre medidas na flexibilização dos contratos de trabalho, medidas que você pode tomar para dar um fôlego no teu fluxo de caixa, como o adiamento de impostos no caso, né? E algumas medidas relacionadas a onde buscar créditos emergenciais, tá bom? Então, a partir dessas informações, seria bacana que você batesse um papo também com o seu contador, que vai poder lhe ajudar a organizar algumas dessas medidas, né? Para que tudo fique mais tranquilo para você nesse momento, tá bom? É isso, pessoal. Boa sorte para vocês. Obrigada, Ju. No próximo bloco nós vamos falar sobre epidermólise bolhosa, uma doença rara que atinge a pele. Depois do intervalo, eu volto já já.